Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a abertura inglesa, uma partida do Timan contra o Ernest, jogado em KNZ 2012. Lá nem precisa falar que o jogador é forte, né? A maioria dos jogadores que jogam em KNZ na chave A são muito fortes. Então bora lá, vamos ver essa partida. Timan tá de brancas, Ernest de negras. C4, C6, cavalo, F3, tá cheirando uma eslava aí talvez, né? D5, ângulos negros para a defesa eslava. Este último tem sido muito popular nos últimos anos. Então os jogadores ingleses podem esperar encontrar essa linha regularmente. Então, muitas vezes se joga em inglês os caras vêm com eslava. Então as bancas têm uma maneira de evitar uma simples transposição-resposta. Ele tem algumas maneiras, de fato. Pode jogar G3. Apesar que o que está aí na explicação é a principal tentativa de evitar as linhas eslavas regulares e preservar uma estrutura reconhecidamente inglesa. Mas também tem outra opção, começando com E3. Ideia nova, depois de cavalo F6, cavalo C3, é continuar B3, bispo B2. É aqui, né? Aqui, bispo B3, peão B3, bispo B2. E dama C2. Depois dá para trazer o bispozinho aqui. Vamos ficar com os dois bispos virados para eslava lá, certo? O bispo das negras vai estar aqui. E o bispo das brancas vai estar aqui. As brancas sempre podem transpor para alguma forma de eslavo ou semi-eslavo com um D4 posterior. Mas ele também tem a opção de fazer o roque grande, seguido por G4. Essa abordagem de ataque extremamente direta é analisada com mais detalhe por Tony Coster em Armas Perigosas, abertura de flanco. E nos últimos tempos, essa ordem de movimento foi adotada por jogadores importantes como Aronian, Ivan Schuch, Grishuk. Não entraremos em detalhe aqui, mas oferecemos um exemplo recente e característico. E6, dama C2, cavalo de B, D7, B3, bispo D6, bispo B2, roque, bispo E2, B6, torre G1, bispo B7, dá a impressão que vai fazer o roque grande, G4, C5. Vamos ver qual ataque chega mais rápido, né? H4, torre C8, roque, cavalo E4, cavalo por E4, D por E4, cavalo G5, bispo E5, bispo por E5, bispo E5, bispo por E5, cavalo por E5, cavalo por E4, bispo por E4, dama por E4. As pretas realmente tem nada para o peão, né? Dama F6, F4, deu um totalzinho no cavalo, cavalo C6, rei B1, torre DF D8, H5, torre D6, aí dobrar as torres, G5, rei E7, bispo D3, ameaçando mate aqui, né? G6, H por G6, F por G6, A3, torre dobrou, G8, bispo C2, A6, torre H1, torre H2, vai dobrar aqui, vai forçar na coluna H, que tá apetitosa aqui. Bispo por C4, B por C4, torre de DH1,
C por B3, dama por G6, ele sabe que ele recupera a dama, rei F8, torre por H7, B por C2, cheque, rei C1. A partida foi jogada entre Stefanova e Sebag em Ulaanbaatar. Ali ele sabe, né? Ele vai avançar. Ele não tem jeito, ele vai ter que sacrificar aqui a dama, porque se avançar, é mate. A situação ficou feia aí para as pretas. Mas vamos da nossa partida que não foi igual a essa daqui. G3, cavalo F6, bispo G2, D por C4, uma grande separação dos caminhos. O preto tem algumas alternativas aqui. Bispo F5. Pergunta, esse é um movimento eslavo típico? Não, não é? Sim, mas aqui com muitas linhas eslavas. A primeira excursão ao bispo pode ser explorada por um ataque ao peão B7. C por D5, C por D5, dama B3. Atacando o peãozinho do B7 e atacando aqui. Agora os pretos têm várias maneiras de defender o B7, mas nenhuma é totalmente satisfatória. A principal escolha seria o quê? Dama B6. Então, isso é relativamente melhor? A resposta, acho que sim, mas a posição resultante é bastante prospectiva para as negras. Dama D7 expõe a dama, cavalo E5. Jogar o cavalo aqui, desculpa, ataca a dama. Que é? Cavalo por E5, dama C7, cavalo C3, E6, D3. Depois já jogar o que? Bispo F4. Aqui, né? E cavalo B5. Vamos lá, ou aqui jogar C7. Expõe da mesma forma a dama, depois que C3, E6, D3, seguido por alguma combinação, né? Bispo F4, cavalo B5, etc. Mas jogar bispo C8 é sólido, mas obviamente pacífico, né? As brancas ficam um pouco melhor depois de cavalo C3, E6, D3, cavalo C6, bispo F4. Isso só deixa dama C8. Parece bem estranho a resposta. Mas como vimos com outros movimentos da dama, também tem os seus problemas. Por exemplo, dama C8. Foi a escolha de Smith em um jogo clássico inicial na variante. Cavalo C3, E6, D3, cavalo C6, bispo F4, bispo E7, roque, torre de AC1. As brancas estão claramente um pouco melhor. A dama negra ainda está um pouco exposta ao longo da coluna C aberta. E também impede a coordenação das torres. Mas pode continuar com dama D7, tirou, ligou as torres, E4, D por E4, D por E4, cavalo por E4, cavalo por E4, bispo por E4, cavalo E5, atacou a dama, cavalo por E5,
bispo por E4, cavalo C6, torre de F1 ameaçou a dama, dama C8, a dama tem que ficar defendendo o cavalo, dama A4, agora botou 3 ataques no cavalo aqui. E as brancas recuperam o peão com um final muito melhor que o especialista técnico húngaro conduziu devidamente à vitória. Um resultado notável, dado o calibre da oposição. Aí jogou aqui torre D8, torre por D8, dama por D8, bispo por C6, B por C6, dama por C6, H6, bispo E5, bispo G5, torre C4, dama D1 cheque, dama G2, torre D8, dama F3, dama por F3, rei por F3, bispo F6, B por F6, G por F6, E3, torre D5, B4, torre G7, A4, E5, torre B5, torre D1, torre C7, A6, B por A6, torre D4, A7, torre por A4, dama D3, F5, dama C3, F6, rei B3, rei A1, rei B4, rei G5, rei B5, rei H5, rei B6. Vai chegar no peão, né? Ele vai chegar, depois vai botar a torre protegendo aqui, né? A torre vai entrar aqui e vai proteger. Para ele poder, ele vai avançar o rei para ele poder coroar. Se quiser também ele pode trocar pela torre aqui, né? Mas as brancas ganharam. Vamos voltar lá. De volta, se você pegar aqui, ó. Dama B6, dama por B6, A por B6, cavalo C3, E6, bispo D3, D3, desculpa. Isso não é muito complicado? Na verdade não, as brancas têm uma porta pequena, mas agradável. Sua estrutura de peão D3 e 2 designa o bispo preto e F5. Vamos voltar à partida. Aqui ele jogou o quê? Jogou aqui roque. As brancas podem atrasar esse movimento e jogar em dama C2. Pergunta: que diferença faz? Resposta: em muitas linhas, isso equivale apenas a uma transposição, mas corta certas opções, principalmente a defesa cavalo de B, D7 e B6. Adotado no jogo. Em vista do potencial aprimoramento do preto no movimento 7, as brancas podem preferir dama C2, como ele fez aqui. Mas vou voltar aqui, cavalo de B, D7. Aqui é provavelmente a melhor das negras. Existia um plano de defesa do peão de C4 em pedaços. Dobrado. Bispo E6 é outra versão da mesma ideia de segurar C4 com pedaços. O jogo continua. G5, bispo D5, E4, H6, forçado, é claro. E por D5, H por G5, D por C6, cavalo por C6. Pergunta: parece uma posição bastante confusa e não parece tão impressionante para as brancas. O que está acontecendo? Resposta: exatamente, não parece ótimo para as brancas que ainda tem um peão a mais, tem uma fraqueza na coluna D. Peãozinho.
Porque aqui ele pode jogar A4, bispo D7, B3. Também é possível jogar B5, C por B3, A por B3. Deixa a coluna A semi-aberta. É um jogo antigo, né? Mas vamos voltar aqui. Cavalo de B, D7, o texto parece uma posição bastante confusa e não parece tão impressionante para as brancas o que está aparecendo. O que está acontecendo? Externamente não parece ótimo para as brancas e ainda tem um peão a mais. E tem uma fraqueza na coluna D no desenvolvimento inexpressivo. As brancas literalmente não desenvolveram nada. Né? É, o bispo e o cavalo, mas está bem atrasado. Mas aqui depois de cavalo A3, é difícil para as pretas manter o peão C4. E depois que ele cai, as brancas começaram a desenvolver um jogo ativo com seu par de bispos. O peão G5 também é fraco. Então esses dois aqui, né? Esse e esse. Aqui eu podia jogar, por exemplo, E6, aqui, dama D3, dama A4, roque. É complexo, agora a Maria analisa, né? Jogar torre 1, fica melhor para o branco. Cavalo por C4, bispo E7, D3. O computador prefere mudanças mais antigas, né? Ele prefere G4, D4, cavalo D5, cavalo E3 e o par de bispos das brancas deve dar uma boa vantagem. A outra principal de preto, a outra opção principal é B5. Isso garante manter o peão, né? Sim, mas agora as brancas realizam a peça típica da defesa catalã que descrevemos a seguir. A4, bispo B7, B3, C por B3, dama por B3, bispo A3. Pergunta, então a compensação das brancas é como de espírito? Sim. Ele tem os centros dos peões. Daí é tudo bem que está bem atrasadinho. Aqui, né, voltando lá por B3, B4, dama por B3, dama por B3, tocou o bispo por B3. Cavalo D3, cavalo DF D7. Imã recomendava G6. Vai desenvolver o rei então, né? Cavalo D2, bispo D5, E4, E6, cavalo de AC4 e manter a pressão. Ou joga cavalo D2, bispo D5, E4, bispo E6, F4, F6. Vai deixar uma fuguinha para o bispo branco e dar uma segurada no ataque das brancas. G6 foi novamente a recomendação de Timo para as pretas, mas agora ressalta que as brancas têm bispo B2, torre G8, cavalo de AC4, quando ele está firmemente no controle. E5, bispo D5, E6, bispo E6, bispo por B7, torre B8, bispo C6. O bispo inglês exerce uma terrível pressão sobre a posição das negras. Né? O bispo da inglesa é essa daqui, né? Aí jogou G6, cavalo de AC4, cavalo C8, E4, rei F7. Chegamos ao final combinado e decisivo, mas a posição das negras é extremamente difícil. Encontra um movimento forte para as brancas. Aqui, cavalo E5. Cavalo por E5. Se eu jogar F por E5, cavalo G5 é imediatamente desastroso, né? Aí jogou F por E5, bispo F5,
Cavalo por C5. As bancas finalmente recuperam o peão. E ainda mantém a pressão esmagadora. Bispo G7, D4, Torre D8, Bispo H3 é a última esperança. Como as brancas podem avançar, né? Torre por D5, G por F5, E6, cheque, rei G6, cavalo D7, cavalo D6, cavalo por B8, torre por B8, torre A7, e as brancas vão com tudo. Estão prensando as negras lá. Cavalo B5, torre por E7, bispo H6. Bispo B8. Aqui, ó, se você jogar aqui depois disso daqui, né? Torre por E8, torre por E8, bispo por C1, simplesmente torre por G8, cheque, rei H5, E7. Ele pode até atacar, mas ó, aqui, ó, você vem aqui, ó, dá pra vir aqui e ganhar uma peça. Ele pode vir aqui, né? Mas bora lá. Mas depois aqui do... Na realidade aqui, depois do bispo E8 cheque, o Ernest abandonou. Baita vitória do time, né? Jogou muito bem, né? Deu um show, mas ele é um dos maiores jogadores do mundo, né? Ele sempre teve entre os melhores. O cara é fera. Valeu, pessoal, até mais. Não esquece de curtir o vídeo. Se você é novo, se inscreva no canal. De segunda a sexta eu publico geralmente 2 vídeos por dia. De vez em quando eu publico um. Mas não deixe de publicar. Alguma coisa sempre vai ter. Tá bom, pessoal? É de segunda a sexta. Final de semana eu não publico nada, não. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Um abraço.